Beleza, galera? Hoje é dia 11 de janeiro de 2018 e ontem, dia 10, eu terminei de ler este livro, Os 10 livros que estragaram o mundo e os 5 que não serviram pra nada. Eu acho que esse livro foi um dos melhores que eu já li. Ele é pequenininho, né? Vocês podem perceber aí. Foi rápida até a leitura dele, mas tem tanta informação aqui que não parece, pela quantidade dele, pelo tamanho dele, não parece que tem tanta informação como realmente tem. E eu vou fazer uma sinopse rápida aqui com algumas observações que eu anotei a respeito dele. Quais são os livros que ele cita aqui primeiro, né? Só para você ficar ligado aí. Quais são os livros? Eu vou falar aqui rapidinho. Ele separa o livro assim: parte 1, Estragos Preliminares, capítulo 1, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Depois, capítulo 2, Discurso sobre o Método, de René Descartes. Capítulo 3, Leviatã, de Thomas Hobbes. Capítulo 4, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Rousseau. Parte 2, 10 grandes estragos. Aí vem, capítulo 5, Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Engels. Capítulo 6, Utilitarismo, de John Stuart Mill. Capítulo 7, A Descendência do Homem, de Charles Darwin. Capítulo 8, Além do Bem e do Mal, de Nietzsche. Capítulo 9, O Estado e a Revolução, do Lenin. Capítulo 10, O Eixo da Civilização, de Margaret Sanger. Capítulo 11, Minha Luta, de Adolf Hitler. Capítulo 12, O Futuro de uma Ilusão, do Freud. Capítulo 13, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, de Margaret Mead. Capítulo 14, O Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey. Depois ele fala que parte 3, Menção Desonrosa. Capítulo 15 é outro livro, A Mística Feminina, de Beth Friedan. E acaba com o esboço final de Sanidade, que é um pós-fácil. Beleza, vamos fazer um resuminho aqui rápido. Maquiavel, no livro O Príncipe, ele fala aqui: maldade, mentira e enganação. Resumindo, é isso. Às vezes tentam aliviar a posição do Maquiavel, dizendo que ele era um político do tempo dele, o que ele fala realmente tinha razão e tudo mais, só que ele era um mentiroso danado. Por isso que até hoje você usa o termo maquiavélico, que ele era mentiroso. Ele até fala no livro O Príncipe, ele fala a respeito de Deus e tudo mais. Mas as atitudes dele que ele tomava, com certeza ele era ateu. O René Descartes, no Discurso sobre o Método, deu origem ao subjetivismo e relativização de tudo que temos hoje. Thomas Hobbes, no livro Leviatã, origem dos direitos humanos na forma que temos hoje. Ou seja, a inversão de valores, né, dos direitos humanos nossos. Não há certo e errado, ele dizia. E ele repercute muito a ideia dos liberais, ou seja, de você poder fazer tudo. Rousseau, no livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele é o pai da imoralidade, pai do pensamento marxista, principalmente quanto à propriedade privada. Falava sobre sexo sem compromisso, aborto, figura do homem natural, ou seja, o homem animal, né, vamos falar assim, movido por instinto apenas. Aquele que só quer comer, meter, dormir, cagar e pronto. Engraçado que o Rousseau, eu sou bacharel em Direito, já falei aqui, na faculdade você só ouve falar de Rousseau e o seu maldito do contrato social. Só Rousseau, Rousseau para todo lado, na faculdade de Direito. Quinto, Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels, fala sobre a origem de classes, chamada para a luta que resultou em milhões de mortes, não preciso nem falar muito a respeito dele. O sexto, o Utilitarismo, de John Stuart Mill, ele era ateu, dizia que não há pecado original, a moral é estabelecida assim: o bom é o que me traz prazer, o mal é o que me causa dor. E quem julga é quem provou de tudo um pouco. Olha que beleza. O cara tem que provar de tudo para saber o que vai dar prazer para ele ou não. Então o que trouxer prazer é uma coisa boa, o que trouxer dor para ele é uma coisa mal. E não interessa o outro. Se alguma coisa está fazendo me dando prazer e maltratando o outro, que se dane o outro. É uma coisa boa. A Descendência do Homem, de Charles Darwin. Charles Darwin era racista, difusor da eugenia, fim dos mais inaptos, ele pregava, né, o fim dos mais inaptos, direitos éticos dos animais, figura da compaixão entre os animais, homem e animais iguais. Você vê muito disso hoje em dia. Tem gente que trata os animais de estimação como o próprio filho. Tem gente que está deixando de ter filho para ter animais de estimação. Esses dias eu estava descendo o ponto de ônibus aqui próximo da minha casa, tinha um senhor andando com um cachorro num carrinho de bebê. Aí eu olhei e falei assim, às vezes o cachorro não tem perna, né, tá mal. O cachorro tá lá rodando, deu uma giradinha, deitou, levando o cachorrinho para passear no carrinho de bebê. Então, para você ver esse distúrbio que causou aí na sociedade atual. Depois o livro Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Toda e qualquer elevação para além do nível animal é causada pelo conflito, pela guerra e pela
eliminação brutal dos mais fracos pelos mais fortes. Ele pregava isso. Engraçado que o Nietzsche, até hoje, tem uma influência muito grande em tudo que é quando vai falar de filosofia e tal. Ah, os grandes autores da filosofia. Nietzsche está sempre no meio da parada, né? E ajudou a estragar a nossa civilização atual. O eixo da civilização, de Margaret Sanger, ela pregava a eugenia, controle de natalidade, fim da procriação de débeis mentais, que eram os idiotas, imbecis e ignorantes. Só para você ter ideia, todo mundo que tinha um QI abaixo de 70, segundo ela, era o débil mental, ou os inaptos, né? Então, por exemplo, os idiotas eram de 0 a 25 QI, depois de 25 a 50 era o imbecil, e de 50 a 70 eram os ignorantes. Ou seja, o cara teve o QI abaixo de 70, merecia não ser procriado mais. Ela falava, abre aspas, devemos desenvolver necessária e inevitavelmente a expressão sexual, fecham aspas, também relacionado à parte sexual. O Estado e a Revolução, de Lenin. Eu até coloquei aqui, nada a declarar. Ou seja, o Lenin, né? Só que eu coloquei uma observação aqui. Uma observação importante é que ele nunca foi proletário. É aquele papo, né? Geralmente os líderes de esquerda nunca trabalharam. Olha o Lula aí, o ícone da esquerda, o Lula, nunca trabalhou. Então você pega todos os líderes aí, do MST, aquela Karina Vitral, da Uni, é nem que nunca trabalhou. O cara que defende o proletariado é o que nunca trabalhou. Minha Luta, de Adolf Hitler. Havia em Hitler o desejo de se consertar tudo de uma vez por todas, de acordo com algum plano utópico. Lembra aí de plano utópico, né? É o que resulta quando você tem uma ideia utópica, inatingível e pensa que pode atingir. Qual foi a solução para ele? Para resolver todos os problemas do mundo? A eliminação de todos que ele achava que estavam causando os problemas. Então, na concepção dele, judeu causava problema. Qual a solução? Mata o judeu. Essa que era a ideia dele. O que ele dizia, se entendo que há algo profundamente distorcido... Aliás, isso é o autor do livro falando. Se entendo que há algo profundamente distorcido em minha própria alma, ou seja, pecado, tenho de reconhecer que essa distorção se manifestará inevitavelmente na minha visão das coisas. Não importa quão grandiosas ou humanitárias sejam. Porque tem muita gente que causou morticínios gigantescos alegando funções humanitárias, coisas boas no futuro, e aí destrói o presente. É isso que ele quis dizer. O futuro de uma ilusão, do Freud. Freud é outro, né? Falou de psicanálise, psicologia e tudo mais. Lógico, ele teve algumas contribuições, mas ele ajudou muito também na destruição do mundo. Se dizia um judeu sem Deus, ele dizia. É fundamentalmente um ataque à religião. Demolir a religião com armas psicanalíticas foi por muitos anos a agenda de Freud. Influenciou na noção do criminoso santo e do herói antissocial. Olha aí, hoje em dia, né, a inversão de valores, olha aí, tem origem em Freud também. As desordens psicológicas eram resultado das repressões antinaturais dos nossos desejos naturais e antissociais, e que alguns não conseguiam suportar tal repressão. A coisa mais racional a se fazer é abrir mão dessa ilusão. Qual ilusão? A religião. Então, ele falava que a maioria dos problemas psicológicos eram repressões aos seus sentimentos antissociais. Ou seja, para ele, então, um psicopata ou que se revolta contra alguma coisa é o que está certo. Porque ele foi reprimido, se revoltou, fez uma cagada. Então, esse é o cara normal, né? Depois o próximo livro, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, Margaret Mead. Seu objetivo era convencer o Ocidente de que os rigores da moral sexual cristã eram antinaturais e de que seríamos bem mais felizes sem suas proibições angustiantes. Fala sobre mente aberta, fala que deveríamos abrandar o papel determinante... Aliás, é isso. Que deveríamos abrandar o papel determinante que os pais representam na vida das crianças. Olha que absurdo. Sugere que é o desejo tolo pela fidelidade que cria o conflito matrimonial. Ou seja, relativização sexual total. Isso que ela pregava. Por quê? O que ela falou aqui. O desejo pela fidelidade, pela monogamia, é o que causa os maiores conflitos dentro da casa, né? Dentro do matrimonial do casal. Baboseira. Depois o relatório Kinsey, de Alfred Kinsey. Foi um manifesto da insurreição sexual da modernidade. Foi uma tentativa densamente disfarçada de forçar o mundo a aceitar a sua própria sexualidade antinatural
como natural. Ele tinha vários distúrbios sexuais, vamos falar assim. Diz que ele era homossexual, sadomasoquista e libera tudo. Tudo pode na parte sexual. Ou seja, então ele queria tratar aquela coisa ruim que ele tinha para que todos achassem normal e fizesse sem problema nenhum. Ele deu origem e apoiava, né? Não deu origem, né? Ele apoiava a pedofilia e a zoofilia. As perversões de Kissen eram tão espantosas que a única maneira de escapar da absurdidade de suas ações era declarar que eram naturais, é o que eu acabei de falar. Que não havia nada bom ou mal no sexo, então pode tudo. Tornou-se a pedra fundamental da revolução sexual que começou na década de 60. Depois, na parte 3, ele vai falar sobre a menção desonrosa, ele fala do livro A Mística Feminina, de Beth Friedan. Ela diz que esse livro lançou a segunda onda de feminismo no mundo. Dizia que mulheres que são apenas esposas e mães são infelizes, as donas de casa são infelizes. Daí você percebe hoje aquela pressão de que a mulher não pode cuidar do lar e da família. Ela tem que trabalhar, ela tem que sair de casa, senão ela é mal vista. Ela semeou o descontentamento através da demonização do trabalho doméstico e da idealização do trabalho fora de casa. E apoiava o aborto. Depois o pós-fácil dele. Ao olharmos para trás, vemos a humanidade devorando a si própria pelo bem da humanidade. Tinha falado lá no começo. O futuro dependerá do que aprendemos do passado, ou seja, a nossa história é muito importante. Por que a esquerda sempre quer destruir os fatos passados? Porque se você não conhece o fato passado, você pode cometer o mesmo erro de novo. Então, por isso que eles querem de tirar o senso histórico. A carnificina e a confusão foram causadas pela ideia de que o mundo, e não os seres humanos, o mundo, é que precisa ser salvo de e para alguma coisa. Então, esses livros, esses autores, eles sempre apareciam falando que o mundo precisaria ser salvo de alguma coisa e para isso eu posso matar quantas pessoas forem para atingir esse objetivo. Todos os autores dos livros negam o pecado, criaram mitos e ilusões apresentados como fatos científicos. Isso acontece muito com os autores. Igual o livro lá de Samoa, a menina fez uma pesquisa porca e diz que é científica, então ela quer regular um ato falho dela, quer que aquele fato se torne uma coisa normal, e para isso ela precisa de uma sustentabilidade, então ela faz uma pesquisa meia boca e fala que aquilo tem um fundamento científico, mesmo indo contra todas as evidências possíveis a respeito desse assunto. Então, o que a gente tem em comum desses autores? Todos negam Cristo, negam Deus, né, vamos falar assim. Todos acham que o mundo é aqui e agora, e aí a gente pode fazer tudo que for que tiver ao nosso alcance para nos fazermos felizes e tudo mais. É aquele jargão que a gente tem hoje em dia, atualmente, que fala o seguinte: o importante é ser feliz. E para ser feliz você pode fazer o que você quiser, desde que te torne feliz. A gente tem essa característica em todos os autores. Todos os autores também tinham algum problema pessoal e quiseram tornar esse problema pessoal como uma coisa normal e aceitável. E aí a gente tem esse problema todo atual. Então é muito importante esse livro, eu te oriento a adquiri-lo se você tiver condições, porque você começa a ler, você vê os problemas atuais, você começa a perceber de onde que veio isso. Então, por exemplo, hoje você vê lá, nossa, inversão de valores, a polícia é o bandido e o bandido é o bonzinho. Da onde veio isso? Você vai ver no livro de onde que está vendo essa ideia. Ah, estão querendo tornar a homossexualidade ou transexualidade, qualquer coisa do gênero, como uma conduta normal, não é mais pecaminosa, é uma coisa normal, aceitável e no futuro pode ser até obrigatória. De onde vem isso? Você vai ver. Ah, você vê lá a apresentação no MAN, lá, o cara peladaço e tudo mais. Ah, de onde veio isso? Você vai achar nesses livros aqui. Gente que pregou lá no começo. E no começo do livro ele fala uma coisa bem interessante. Ideias têm consequências. E ideias escritas em livros, mais consequências ainda. Tanto danosas quanto consequências boas. Mas geralmente mais danosas, né? Porque sempre vai ter alguém defendendo alguma pataquada dessa sem fundamento científico nenhum. Justamente porque a pessoa também não reconhece que é um pecador e carece da glória de Deus. Beleza? Forte abraço e até a próxima.